efetiva por questões partidárias. A gente aqui coloca a questão do Bolsa Família, né? Que precisa do diálogo entre as políticas da educação, da saúde e da assistência. E às vezes a representação de uma secretaria a representação da secretaria de outra, e aí a questão não é efetiva. Não acontece só pela boa vontade do trabalhador. Precisa ser de forma efetiva, começando de cima, pelo gestor, para chegar até aquele trabalhador que está na ponta. É necessário oportunizar também, como já foi, e efetivar e estimular, como foi dito, espaços de participação, como a mesa de negociação, e também, como foi dito aqui, o controle social, a participação efetiva do trabalhador e do usuário no controle social. Isso, como já foi dito aqui, como processo de trabalho. Porque muitas vezes isso não é visto, e às vezes é visto até como oposição, né? Não como parte do trabalho do trabalhador que está lá na ponta. Eu atuo no Centro Pop de Belfor Roxo, e em 2020 nós fizemos uma amostragem de 157 usuários e prontuários, e a gente confirma o que a política nacional, o que a pesquisa nacional da pessoa em situação de rua coloca, onde 40% de usuários se declararam negros, 26% se declararam pardos, 86% são de sexo masculino e em idade de 40 a 59 anos, idade produtiva. Porém, a dar autonomia para esse usuário é bastante complexo, porque esse usuário tem muitas das vezes baixa escolaridade, muitas das vezes conflito de familiares e comunitários, e isso inviabiliza muito a autonomia. E nesse contexto, a gente coloca aqui a reconstrução, né, do SUAS, porque como o outro governo, muitos espaços, né, de controle social foram desvalorizados, não dando, e onde mesmo assim o trabalhador nunca parou. O trabalhador do SUAS, assim como o trabalhador do SUS, sempre teve efetivo, atuando junto com a violência doméstica, atuando junto com a violência contra a criança e o adolescente, atuando junto em diversas pessoas em situação de rua e violação de direito. Contudo, muitas das vezes, assim como usuários, nós somos desvalorizados. Não temos o devido respeito, um salário digno. Existem regiões que o trabalhador está ganhando um salário mínimo. E por isso, a gente precisa atuar em 2, 3 vínculos para poder sobreviver. Então, isso é muito importante a gente refletir aqui. A valorização desse trabalhador e o respeito a esse usuário. Porque se a gente não valoriza o trabalhador, a gente também não está respeitando o usuário. Porque é ele que vai, junto com o usuário, conquistar a autonomia e efetivar realmente construir o SUAS. E aí eu quero trazer para vocês aqui o SUAS que queremos. O SUAS que queremos, eu expresso aqui, é o SUAS que o trabalhador é valorizado e o usuário respeitado. Porque é inadmissível a gente atuar num equipamento que muitas vezes não tem água. Se a pessoa em situação de rua precisa de higienização e a gente não tem água nem para ir no banheiro. É inadmissível a gente atuar num equipamento que não tem telefone. A gente não consegue articular com outro serviço, com outro equipamento sem linha telefônica. E aí vai depender da boa vontade daquele trabalhador, que vai usar o dispositivo dele para não deixar mais ainda a situação de precariedade do usuário. Então, o SUAS que queremos é o trabalhador respeitado, o equipamento público com qualidade e infraestrutura. E o trabalhador urge a participação desses trabalhadores nos fóruns,
Aí eu estou trazendo aqui algumas colocações de alguns companheiros meus que solicitaram e eu estou representando. Melhores condições de estrutura de trabalho nos equipamentos precisam ser adequadas para as novas demandas. Incentivar o concurso público, sim, mas incentivar a recomposição salarial. Porque não dá para a gente ter dignidade humana se a gente não tem condições humanas. Incentivar, unificar de forma nacional um plano de cargos, carreiras e salários. Para evitar disparidades regionais. É inadmissível a gente atuar com a boa vontade. Garantir a porcentagem fixa pelo governo federal. Sem recursos, não há política pública que queremos. Política pública se faz com investimento e não com boa vontade. Exatamente.